Olá, meu nome é Eduardo Fragoso e eu faço parte do programa PIBEX 2021, junto com a minha colega Caroline Silva. Somos estudantes bolsistas do IFPE Campus Vitória de Santo Antão e desenvolvemos um programa com o título de PDVL em Ação, promovendo a docência e valorizando as licenciaturas. O projeto é inspirado na luta pela valorização dos cursos de licenciatura e tem o objetivo principal de desenvolver ações nas escolas de rede pública que promovam o interesse pela docência através da troca de experiências, conhecimentos e informações, permitindo uma reflexão dos estudantes do ensino médio acerca da importância dos cursos de licenciatura e da carreira docente. Justifica-se a sua realização por diversos motivos, entre eles a baixa procura para os cursos de licenciatura, a obrigação por lei dos institutos federais de oferecimento de até 20% da vaga para os cursos de licenciatura, no caso ensino superior, e ressalta-se que oportunizar aos estudantes atividades que resgatem ou os motivem a dar continuidade aos seus estudos é auxiliar a abrir portas para que vislumbrem outras possibilidades. Como metodologia do nosso projeto, os campos de atuação foram duas escolas de rede pública do entorno do Instituto Federal de Pernambuco. Os participantes das ações foram estudantes de duas turmas de terceiro ano do ensino médio de cada escola. Obtivemos reuniões semanais de estudo para experimentação via online e presencial, reuniões semanais de estudo sobre a formação de professores em Química e carreira docente online e reuniões semanais para planejamento das atividades online. O projeto ele é composto por dois planos de atividade. Um deles é licenciatura em Química em Foco, os principais aspectos acerca do curso de formação de professores em Química e a carreira docente na área, com o objetivo de promover atividades de extensão com estudantes do ensino médio de escolas de rede pública que valorizem os cursos de licenciatura em Química e a carreira docente da área, através da produção de materiais de divulgação e da realização de rodas de conversa. O segundo projeto de plano de atividade é a realização de atividades experimentais no ensino de Química e o despertar do interesse do estudante do ensino médio para a carreira docente, com o objetivo de realizar atividades experimentais através de materiais alternativos de baixo custo nas escolas de rede pública que despertem o interesse pela carreira docente em Química. Meu nome é Carol e eu vou falar um pouco sobre os resultados obtidos através da aula virtual e da aula presencial. Realizado 2 contatos por mês com as escolas sobre as percepções acerca da carreira docente em Química e aprendizagem do conceito na área. No início do ano, foi observado por meio das análises inicial que os estudantes relataram terem algumas dificuldades em aprender alguns conteúdos de Química. Por isso, não tem muito interesse pela área e sentia pouco incentivo por falta de informação sobre o curso. A pandemia continuou dificultando o contato de forma mais incisiva com os estudantes, mesmo com alguns recuos de atividades presenciais no início do ano, porém foi mobilizado estratégias de estudos por meio de plataformas digitais, como o PET e o Google Meet, mantendo um fluxo de continuidades nos estudos dos jovens aos conteúdos disciplinares e informativos a respeito da carreira docente, para atender todos os estudantes. Aí aqui a gente tem os exemplos das plataformas que a gente usou, que foi para ver o balanceamento químico, para ver também as misturas, se uma mistura é simples ou se uma mistura ela é composta. E também o NOx da reação. Isso. Aí aqui também, de maneira presencial, que a gente foi, aqui tem a comprovação do nosso desenvolvimento, que foi essa imagem aí no laboratório, que a gente fez com duas turmas diferentes. Do terceiro ano, que era a partir para eles identificar o pH, se era um ácido ou se era uma base. E o outro foi da placas de termoquímica, que a gente iniciou com um resumo. Aí, depois que a gente aplicou o jogo das placas, que era para eles, tipo, levantar a placa de acordo com a alternativa, que a gente fazia a pergunta e ele respondia. E aqui tem um relatório comprovando que tudo a gente fez.
pelo relatório. O cronograma reorganizado para primeiro e segundo semestre do ano 2021, junto às escolas com desenvolvimento de atividades utilizando de plataformas educacionais e o presencial, realização de rodas de conversa sobre as licenciaturas e a carreira docente focadas ao momento atual. Por causa da pandemia e as tecnologias tiveram mais ênfase nas práticas educacionais, os, os estudantes sentem ainda uma resistência com relação às práticas de atividade, pois com o tempo se tornaram mais cansativas, por serem alternadas de acordo com o conteúdo disciplinares, específico português e matemática. As ações do projeto foram remodeladas de acordo com o novo modelo do sistema educacional, junto às escolas, para a realização de rodas de conversas sobre licenciatura e a carreira docente, foram readaptadas, fazendo com que pudéssemos nos desenvolver de ferramentas virtuais e fazer uso de metodologias de aulas remotas, entre outros canais de ensino. Situação atual é fora da nossa zona de conforto, que faz com que nos reinventar a cada dia as práticas de ensino e aprendizagem, deixando distante o aspecto de estilo tradicional ao alcance dos estudantes. No decorrer desse período de um ano do nosso projeto, a gente sentiu um pouco de dificuldade no começo, por conta que o tempo ele era bastante restrito, né? Por conta do Enem e outros vestibulares que eram decorrentes do ano, né? Então, os estudantes eles estavam com conteúdos atrasados, por exemplo. Então, a gente tentou ser o mais sucinto possível em relação às atividades. A gente tentou desenvolver dentro do período do tempo que os próprios professores eles proporam para a gente. Por isso que a gente estava tendo 2 encontros mensais, certo? Seja por via presencial ou online, mas a gente conseguiu atingir nossos objetivos do projeto e dos nossos planos de atividade. Teve um grande impacto para mim, no caso, eu acredito que eu posso falar por a gente também, né, Carol, que a gente sempre conversava sobre isso, em questão de como é dificultoso trabalhar esses conteúdos com esses estudantes durante o período de pandemia, mas mesmo assim a gente conseguiu desenvolver as atividades. Então foi muito produtivo e gratificante durante o período de tempo, né? Uhum. Como referência, temos experiência keliana, experimentação, um site que a gente pesquisou, né? Agradecimentos ao Instituto Federal, né, o Campus Vitória de Santo Antão, ao programa PIBEX, por oportunizar a gente de estar vivenciando essa experiência única, né, durante esse período de pandemia, principalmente. Agradecemos também ao Instituto Internacional Despertando Vocações, né, por estar auxiliando a gente no decorrer dessas atividades durante esse período, e a nossa professora orientadora, a doutora Kilma Viana, né, por estar auxiliando a gente durante todo esse problema, né? E a gente está solucionando tantas coisas hoje. Então, eu agradeço muito a participação e a colaboração, né, de todos. E esse foi o nosso projeto.